Hoje é a nossa última edição deste ano do Ciranda, né, com o livro Semente de Gente, a chegada de um irmão. Nos apoiamos no título do livro para descrever um subtítulo para as pessoas saberem, né, o que era esse encontro, e a gente escreveu Semente de Gente, a chegada de um irmão. E tal foi a nossa surpresa quando a Lu me falou do lançamento do teu livro e continuava o mesmo assunto, né, em um título muito parecido, Menino e Seu Irmão. Ficamos bem felizes de poder utilizar 2 livros. Daí já liguei para a Esther, Esther, tem outro livro, pega esse também que a gente também queria conhecer. Então, assim, estamos muito felizes por poder te ter aqui, né. Então, a Letícia, como todos sabem, ela é escritora de 14 livros, entre eles A Casa das 7 Mulheres, Uma Ponte para o Terebinhos, Aparados, e os infantis, Todas as Coisas Querem Ser Outras Coisas, Um Menino Paciente, e era outra vez um Gato Xadrez. São alguns deles, né? Tem outros. Nós também contamos com a carinhosa presença da nossa convidada Esther Litvin, que é aqui do CEAP, que é psiquiatra, psicanalista, coordenadora de seminários, supervisora, coordenadora de grupo de estudos sobre intervenções precoces, sobre bebês. Né? A Esther estuda bastante bebês há bastante tempo. Acho que era isso, né, Esther? E hoje apresentou trabalho na Brasileira de manhã. Jornada da Criação Sagrada Psicanálise agora. Hoje está bem assim. Foi bem legal também. Né? Então, na história da psicanálise, os vínculos fraternos passaram a ser estudados mais recentemente. Desde a formulação do conceito de complexo de Édipo pelo Freud, a novela familiar inspirou outros autores a escrever sobre o assunto do complexo. Né? Quem desenvolveu um conceito bastante estudado por a gente aqui no CEAP, um escritor argentino chamado Canciper, o conceito de complexo fraterno, que é a relação entre os irmãos e o que isso causa no psiquismo de cada criança. Dependendo de se ele é o primeiro filho, o segundo, o terceiro, o sexo do bebê, dependendo se tem uma criança doente, né, uma criança cronicamente doente, e assim se desenvolve um complexo de sentimentos, né, muitas rivalidades, inveja, né, amores entre os irmãos. E eu vou ler um trechinho do livro dele que eu acho interessante. De fato, nas relações fraternas encontra-se efetivamente aqueles fatores que Freud descreveu como as causas que impossibilitam a elaboração do processo normal de um luto. O caráter narcisista do investimento entre os irmãos e a intensa ambivalência, amo e odeio, quero e não quero, um irmão. O irmão é um semelhante demasiado semelhante e a primeira aparição do estranho na infância. O enfrentamento com o outro, o intruso, o duplo, comporta compromissos narcisistas consideráveis e reativa, ao mesmo tempo, os conflitos da fase edípica. Queremos pensar hoje a importância dos irmãos, né, desses vínculos constituintes também do psiquismo, como uma marca que deixa na vida de todo mundo, inclusive na nossa. Que temos ou não temos irmãos, por ter ou não ter irmãos. Mas então podemos começar contigo, Letícia. O que vocês esperam que eu fale? Se eu tiver vontade de falar, se eu deveria, mas quiser começar por eu ficar à vontade. Bom, eu na verdade faço um trabalho completamente empírico, assim, né? Olhar a infância através da vivência da infância mesmo, né? Na minha família. Tanto que eu nunca escrevi para crianças antes de ter filhos. Né? Foi o advento da maternidade que acabou estimulando isso em mim. E, na verdade, o João, meu filho mais velho, que aos 4 anos de idade, um dia me questionou: mãe, tu não escreve livros? Eu falei: escrevo. Então, por que tu não escreve para criança? Tu só conta para mim histórias que são de outras pessoas. Eu queria que tu contasse histórias tuas. Aí eu pensei: é verdade, não é? E o primeiro livro infantil que eu fiz, que eu não catalogo ele como infantil, mas foi o único dos livros que não tinha um olhar da minha própria vivência de mãe, que foi O Dragão de Wawel e Outras Lendas Polonesas. Na verdade, foi assim, um pé na literatura infanto-juvenil, que seria trazer para o público brasileiro lendas da Polônia, completamente desconhecidas da cultura polonesa, e contar para as pessoas. Esse livro foi adotado pelo governo federal até, e num projeto grande, foi distribuído em escolas de todo o Brasil. E aí depois, então, que esse livro saiu, eu me senti um pouco mais confortável para pensar o assunto da infância.
E o primeiro livro que eu escrevi, então, olhando sempre para dentro da minha casa, os livros todos vêm de alguma experiência, foi Todas as Coisas Querem Ser Outras Coisas, que é o olhar da infância, né, da criatividade assim, absoluta da criança, né. Eu fui uma criança muito criativa, né, tanto que virei escritora, mas eu não gostava de nada pronto, eu gostava de inventar os brinquedos. Então, olhar isso na vida do João foi meu primeiro livro infantil. E aí o livro saiu e ele foi até, ganhou o selo de altamente recomendável para crianças, que me estimulou a continuar escrevendo. Depois, então, saiu O Menino Paciente, que a gente já comentou aqui informalmente sobre o livro, também de uma experiência absolutamente pessoal com a infância. Depois do Menino Paciente, saiu outra vez Um Gato Xadrez, que o João também provocou o nascimento desse livro, porque quando eu era pequena, o meu pai sempre foi, assim, na minha família, a figura mais criativa. E ele contava muitas histórias pra gente. E tinha uma história que ele era tão tradicional, que ele inventou, ele contava todas as noites antes da gente dormir, que até hoje eu e as minhas irmãs adultas sabemos a história de cor, no mesmo tom que o pai narrava. E eu comecei a contar essa história para o João em determinado período da vida dele. E era a história de uma menina que se transformava numa bruxa. Sim, que ela quisesse, um dia ela virava virando uma bruxa. E eu comecei, todo dia eu contava, e ele adorava a história, e um dia ele falou também: mãe, essa história do vô, né? Eu falei: é, do vô. Ele disse: por que tu não faz uma história de bruxa tua? Tu sempre conta a história de bruxa do vô. Daí eu falei: bom, eu vou fazer uma história de bruxa. E aí saiu O Gato Xadrez e eu comecei a história pelo gato. Também ganhou altamente recomendável para crianças. E também continuei, então, cada vez mais me empolgando assim, em escrever para crianças. E aí, então, nesse período eu fiquei grávida. E é uma experiência transformadora, né, no núcleo familiar. O João, meu filho mais velho, é uma criança muito especial, assim, no sentido que ele é uma criança muito serena, muito tranquila. Quando eu engravidei, ele já tinha 6 anos de idade. Então, em primeiro lugar, ele tinha já uma demanda, a demanda dele para o irmão era grande, assim, ele fazia desenhos, que eu estava grávida, me entregava de presente. E há tempos eu gostaria já de ter dado o irmão para ele, mas por uma série de contingências alheias, inclusive o tempo que o meu marido ficou morando um tempo fora e nós em Porto Alegre, isso não estava se concretizando. E aí, quando eu engravidei, então, o João ficou muito feliz. E, claro, as dúvidas começaram a surgir, né? Todas as dúvidas de como é que a barriga cresce, o que vai acontecer quando o irmão vier. E de tanto ter essas conversas com ele, acabou surgindo, então, Semente de Gente, né? Que foi um livrinho que eu escrevi com muito carinho num momento muito legal, né? Da gestação do Tobias. E quando ele foi lançado, já uns 2 anos depois, eu comecei a conversar muito... Eu gosto muito de crianças, assim, então... lá convivendo com os amigos do João e tal, eu comecei a pensar, eles falam tanto dos seus irmãos, eu falei, e vou preparar alguma coisa para apresentar no dia do lançamento que envolva esse assunto, né, a vivência de um irmão, né. E aí eu fiz um filminho entrevistando os colegas, os amigos do João e os amigos da nossa família, as crianças com os quais a gente convive sempre, e que é um amor, né, Lu? E eu trouxe então para vocês verem esse filme, depois a gente pode seguir conversando, vamos ver então. Fui eu que fiz, então não esperem nenhuma maravilha. Meu nome é João, tenho 9 anos e faço aniversário dia 19 de julho. Clara, tenho 9 anos, agora a minha Sofia tem 2. Meu nome é Camila e eu tenho 7 anos. Sofia Rebeiro Torina. 2. Clara Iguaz, 9 anos. Matheus, eu tenho 8 anos. O meu nome é Gustavo, tenho 8 anos. Matheus, eu tenho 8 anos. Meu nome é Jorge, eu tenho 9 anos. Meu nome é Felipe e eu tenho 8 anos. Meu nome é Ana e eu tenho 4 anos. Carolina, e meu nome é Carolina e eu tenho 8 anos. Eu tenho 9 anos. A barriga começou a crescer quando eu tinha 5 anos. Era 6 ou 5 anos, eu acho. Eu achei super legal, ficar 5 anos. Eu queria que fosse meu livro.
Assim, eu pensava, o bebê é tão pequenininho, como é que a barriga tá tão grande? Será que ela comeu alguma coisa que deixou a barriga inchada? Ela tava toda suja e eu tava banho nela. Aí eu fiquei olhando assim, eu fiquei pensando, o que será aquilo? Aí eu, será que é alguma coisa que tem no peito dela? Será que é alguma coisa? Será que derramaram farinha nela pra ela tá tão branca assim? Mas aí depois quando elas passaram pro quarto, eu fiquei, assim, a primeira vez que eu segurei ela no colo, eu fiquei assim, tão feliz, porque eu nunca tinha pegado assim, uma criança no colo. Fiquei muito, muito feliz assim. Eu queria ter um irmãozinho. Eu acho que deve ser legal. Eu adorei. Eu adorei Tobias assim. No primeiro dedo que ele pegou. O nome do meu irmão é Tobias. Tem 2 anos e faz aniversário dia 7 de maio. O Tobias é muito bagunceiro. O nome da minha irmã é Ana e ela tem 4 anos. É Manuela. Ela vai fazer 1 ano nesse mês. Quer dizer, falta 2 meses. Ela tem 5 anos. Tenho 2. O do meu irmão é Guilherme. A da minha irmã é Ufa. A Ufa tem 24 anos. Meu irmão tem 27. Às vezes ela me incomoda, mas ela é legal. Ele se chama Luca e ele tem 10 anos e vai fazer 11 em outubro. O nome dela é Júlia e ela tem 6 anos. Minha irmã se chama Manuela e ela tem 3 anos. Mas às vezes me incomoda um pouco. Tem uma irmã. O nome dela é Laura e ela tem 23 anos. O irmão ficou no primeiro e o pai e a mãe ficaram no segundo. É que ele é só perto e desmanha. Agora é criada e gosta de fazer coisas. Ela é da Sofia, que ela é. Sim, ela. Quando ela fala alguma coisa, ela faz alguma coisa, ela ri bastante, ela. Tipo assim, às vezes ela faz uma brincadeira e eu falo, vou te pegar, vou te fazer cocinha. Aí ela sai correndo, não me pega. Aí ela fala assim, aí ela abre os pernas e diz, me faz cosquinha. Assim, tem vezes que ela acorda, ela olha pra mim depois, Sofia, aí ela, não quero falar contigo. Mas, assim, a gente tenta ficar, conversa, brinca com ela, faz coisas que ela diz, daí a gente fica brincando o manhã inteiro quando não tem tempo, assim. Eu gostaria de ter um irmão, uma menina. Eu ia ficar brincando todas as manhãs com ela. Que ela brinca com a gente e a nossa companheira de todo mundo. Ai, menina. E é bem legal ter uma irmã porque ela aprendeu agora a caminhar e eu gosto de brincar com ela, eu faço umas bobagens pra ela rir. Olha, às vezes a gente pode brigar, um monte de coisa, e eu fico chateado com ela, mas eu sempre acho uma maravilha com uma irmã. A gente tem uma companhia que quando a gente não tem fazer nada ou a gente brinca com ela. É que, tipo, às vezes eles são um pouquinho chatos, mas eles sempre te ajudam quando tu precisa, assim. A Camila se brinca comigo. Porque às vezes ele nos bate, nos morde, lambe e às vezes até arrasa os trabalhos. A melhor coisa de ter um irmão é que tem mais uma pessoa na família, mas quando vai vir na casa, pode brincar com o bebezinho e fazer palhaçada e ver ele rir. É muito bom, porque é mais legal ainda que ele seja diferente, porque daí ele não fica super parecido com a gente, daí é um pouco diferente, mas legal. Eu acho o Tobias super legal, engraçado e bem brincalhão, mas o que importa mesmo é que eu adoro ele. Assim, depende. Tem vezes que eu acho que
ai, sabe, porque ela tá aqui, ela vai vir. Tipo, hoje que ela começou a almoçar de manhã, a gente tomou café e ela deveria ter dormido antes do almoço. E ela não dormiu. Aí ela fica dançando, fica chato. Mas eu sinto assim, mesmo não sendo essa minha iniciativa, eu me sinto feliz de ter uma amiga lá na família. Eu gostaria, mas aqui os dedos eu acho que vai gostar. Eu gosto da música e um monte de coisas. Minha mãe vai fazer. E quando ela crescer, ela pode fazer coisas comigo, não precisa ficar alugando meu pai. Melhor ter, porque quando tu crescer e não ter o que fazer, aí ele sempre tu pode ir na casa do teu irmão, não pode combinar alguma coisa pra fazer com ele. Porque as crianças têm irmã e ninguém pra brincar. Mas se você é sozinho, só tem tu pra brincar, não tem mais ninguém. Ela é bem engraçadinha, muito fofucha e ela sempre que a gente briga depois vem pedir desculpa. Te ajuda nos momentos difíceis que tu passa. E é bom. Bagunceira. Ela é bem bagunceira. Quando tem um amigo comigo, ela fica muito envergonhada e também começa a um jeito estranho, que eu gosto desse jeito. Que é bem mais divertido. Ou seja, a moral da história, eu adoro a minha irmã. A Farinha, minha irmã, tem 2 anos e eu tenho um cachorrinho. Meu nome é João, tenho 9 anos. Vai fazer novo. Então foi muito legal fazer esse filminho com todos eles e na verdade eu passei uns 2 meses com o iPhone pegando todas as crianças para dar depoimento para depois que o Tobias, toda vez que eu falava, Tobias, fala alguma coisa sobre teu irmão aqui na não, daí a gente chegava um outro e falava, não. Mas ele é absolutamente apaixonado pelo irmão mais velho. E aí depois que eu escrevi então Semente de Gente e que o Tobias nasceu, eu parei para me dar conta que, na verdade, né, isso não era o fim de nada, era somente o começo. Né? Que a relação fraterna estava surgindo dali para diante e que, então, agora que as grandes dúvidas realmente iam se instaurar. Né? Assim, os medos, dividir o pai e a mãe, né, os programas mudarem, toda uma nova dinâmica né, do organismo familiar. E eu acabei, então, parando para escrever O Menino e Seu Irmão, que é, bom, chegou o irmão, e agora o que acontece, né? O que é bom, o que é ruim. E, inclusive, daí eu fiz uma coisa que, para mim, esse livrinho é muito especial, porque ele foi todo bordado, né? As ilustrações, em vez de eu ter pedido para algum ilustrador desenhar, e para mim eu acabei bordando. Convidei uma amiga, depois de um tempo com metade dos bordados já prontos, convidei uma amiga, a Alessandra, para fazer uma identidade visual do livro, criar uma cara, e ela entrou junto e também fez vários bordados, inclusive o da capa.
E foi uma experiência maravilhosa, até porque o bordado é uma coisa que não se constrói de um dia para o outro, assim como a relação de dois irmãos, né? Então eu achei que bordar isso tinha uma simbologia muito profunda, né? Demorou muito tempo, demorei 2 anos para fazer esses bordados no meio das minhas atividades rotineiras e familiares, assim, de trabalho e tudo mais. Então, foi um livro se construindo enquanto os meninos iam se conhecendo, né? Chegou um bebê lá, ninguém se conhecia, todo mundo se reconhecendo outra vez, os papéis todos se alterando dentro da casa. E o trabalho de bordar, então, tinha um pouco a ver com isso. As coisas não nascem de uma hora para outra, né? Então, é o que eu posso falar, assim, agora vamos conversando. Pois é. Eu trouxe algumas coisas anotadas. Eu primeiro queria dizer que eu adorei os 2 livros. E quando saiu o segundo, eu já tinha lido o primeiro, daí eu li na 0 hora e fui atrás, né? Quando tu me ligasse eu já tinha o livro. E eu achei muito interessante porque se nota que ele vem de uma vivência, né? muito intensa e muito real, né? Então, eu anotei algumas coisas aqui, eu vou me repetir um pouco, porque, na verdade, tudo que eu escrevi aqui, tu escrevesse em outra linguagem no livro, né? Mas é meu papel, né? Então, como tu disseste, o nascimento do segundo filho, ou de mais um filho, é sempre um momento muito intenso, né? E transformador, e de mudança e de transição, né, em toda a família, né? Então, para a criança, no caso o João, e é interessante porque o João ele já tinha 6 anos, né? E isso faz muita diferença, né? Isso. E eu vi também no filme que dá para perceber assim que tem algumas crianças, como aquela menina, Camila, eu acho, que é a mais madura, me pareceu. A Clara, isso, né? E ela deu para perceber assim que ela é mais madura. E aí também ficar nessa situação tem mais condições e capacidades cognitivas e de experiência de vida, e aproveitou bastante a exclusividade, ser filho único e tudo mais, que faz muita diferença, né? Do que quando a diferença é muito pequena, né? Então, me lembrei assim da minha experiência, que os meus filhos têm 1 ano e 9 meses de diferença. E a minha filha falou muito tarde, agora ela não para mais de falar, ela já é adulta, né? Mas, e aí, quando o meu filho nasceu, que é o segundo, ela ainda não falava. Ela tinha 1 ano e 9 meses, então eu sempre pensei assim, meu Deus, ela não pode nem expressar o que ela está sentindo, mas na verdade ela expressava, porque as crianças se expressam das mais variadas maneiras, né? Então eu me lembro que ela foi um bebê ótimo e o meu filho, o segundo, foi um bebê terrível. Ele chorava muito e ela pegava as milhões de bonecas que ela tinha e parelhava assim no chão, dava uma batidinha assim na bunda de cada uma e eles dormiam. E eu era a maior incompetente porque eu não conseguia fazer o meu filho dormir, né? Porque ele era mesmo muito chorão. Sim, tanto que o livro fala sobre as noites. Isso. Então, então é uma situação que é de transição para todo mundo, inclusive para a mãe, né? Que tem que lá... Muito para a mãe também. Então é para a criança, que aí então depende da maturidade, da diferença de idade, do temperamento, né? Tu disseste que o João era uma criança serena, então faz toda a diferença, né? A minha filha também. Então ela foi uma boa irmã mais velha. E para as mães, isso coloca as mães de volta em situações já vividas, né? Então isso também vai interferir
em como é que as crianças depois vão se... No meu caso, aconteceu que o João foi uma criança sempre muito tranquila. Ele nunca chorou, bebê, nem coisa nenhuma. Ele não acordava para mamar, ele não chorava, ele nunca chorava. Ele sempre foi assim, muito calmo mesmo. E quando o Tobias nasceu, eu pensei, bom, se com o João foi fácil, o segundo vai ser mais fácil ainda, não vai ter nenhum problema, não vai dar nada errado. E o Tobias chorava o tempo inteiro e não dormia nunca à noite. E nem de dia também, não era uma criança que tinha trocado dia pela noite. Ele acordou durante um ano inteiro a cada 20 minutos. Eu tive até uma úlcera. Então foi bem difícil para mim, porque eu me deparei com uma incapacidade de administrar uma situação que eu cheguei nela achando que ia ser tudo muito fácil. Aliás, porque me disseram, né? Quando eu engravidei tão o segundo é bem mais fácil. O segundo se cria sozinho, tu vai ver, vai ser maravilhoso. Para mim não foi fácil, assim, porque o Tobias ele me levou até o limite assim, da exaustão física mesmo. Eu fiquei bem cansada. E graças a Deus o João foi uma criança que, em primeiro lugar, ele nunca me cansou, e em segundo lugar, ele me deu um apoio. Ele não foi o problema mais nesse período. Eu encontrava nele sempre a tranquilidade. Mas, então, eu até escrevi várias crônicas nessa época sobre, assim, as noites insônias e tal. Uma amiga minha disse, você vai ficar traumatizada quando crescer essas coisas que você está escrevendo. Mas, então, foi para mim uma experiência completamente nova, né, e que eu me deparei em um determinado momento me sentindo incapaz de administrar aquilo. Isso. Acabei... E a minha filha dizia que ela era totalmente capaz de fazer 10 bonecas do bebê. E tu não conseguia fazer um, né? E a outra coisa também que eu penso, assim, é que para o filho mais velho, como é que ele vai encarar a chegada do irmão, também depende de como é que a mãe se sente em relação a isso, né? E eu me lembro que eu tinha, quando eu engravidei, um conflito total de lealdade. Eu não tinha, até porque na verdade eu já estava fazendo uma coisa que o João queria, então eu tava... Não só por isso, como tu já estava separada do João, né? O João já estava na escola. Sim, o João se colocou o tempo inteiro como nós estamos aqui e vai chegar uma criança, né? Não era alguém para competir, é alguém para a gente cuidar. Isso. Cuidar. Então é diferente, porque isso é muito importante, eu acho, de frisar que o segundo filho seria melhor que viesse quando a mãe já estivesse separada do bebê. Tu sabe que tem um momento de simbiose e que isso dura mais ou menos e tal. Então, quando nasce o segundo filho, é bom já que a mãe e o bebê e a outra criança já estejam separados, né? Até para poder... Então... Eu tô achando que você espera mais uns 5 anos, ela não, uns 18. Não precisa esperar. Mas enfim, aí deixa eu ver, me perdi, eu acho. Você também falava sobre a reflexão um pouco de como é que a mãe vivenciou até ter seus irmãos. Isso. Então, isso do conflito de lealdade muito provavelmente tem a ver com como é que eu me senti quando eu ganhei uma irmã, né? Eu tenho uma irmã e um irmão depois. Né? E me lembrei também de falar, e tu fala nos 2 livros, né, da importância do papel do pai nesses momentos, né? Que enquanto a mãe fica cuidando do bebê, porque tem que cuidar, ela que amamenta, né? Sim, é uma demanda muito maior da mãe muito do pai. Muito maior isso, então enquanto isso o pai se ocupa, né? Por um tempo na família o equilíbrio se refaz, né? Acaba ficando uma coisa 2 a 2, né? Que tu falasse nos a polaridade se instala por um tempo porque não tem outra forma de compensar para a criança que já está ali, né? Que ela siga fazendo suas atividades. Isso. E por outro lado, a mãe tem que se dedicar mais àquele que chegou, né? Mama, chora, troca a fralda. Então essa polaridade ela existe por um bom tempo, né? Depois a gente consegue voltar. Eu me lembro que logo que o meu segundo filho nasceu e a minha filha dizia: tchau mamãe, eu vou sair com o papai.
Eu dizia que doía mais que a episiotomia. Porque ela era muito pequena. Sim. Né? E, então isso foi engraçado também, mas eles têm uma relação muito, muito ótima. Né? Deixa eu ver o que mais. Me empolguei e agora eu já não sei. Uma outra coisa que eu acho que é interessante de lembrar é a questão da regressão, né? Que muitas vezes acontece com o filho mais velho, né? Quando nasce um bebê, ele deve, ainda mais quando é bem pequeno, né? Deve pensar, bom, se a minha mãe se ocupa tanto daquela criatura, e a criatura usa fralda, toma madeira, chora, não fala, não sei o quê, quem sabe se eu fizer igual, né? As atenções vão voltar para mim, né? Então... Acontece. Lá em casa nós não tivemos isso porque o João já era grande, mas durante umas 2 semanas, a única coisa... E ele nunca demonstrou ciúmes, nem coisa, nunca. Até ele é assim, tem uma tolerância enorme, assim. Mas uma coisa aconteceu, ele criou um cacuete. Durante 2 semanas ele pensava, o que você interessante? E eu, sabe? E a gente ia almoçar. E eu falava, olha, o Marcelo só me olhava, né? Uma maneira dele, o nervosismo dele tá aparecendo ali, né? Toda a família, né? Antes a criança é o centro das atenções, uma coisa assim. Então durante umas 2 semanas ele andava. Mas depois isso naturalmente ele mesmo foi solucionando e nunca mais fez. Isso que tu está dizendo eu acho muito importante também, né? Que os pais possam tolerar, né? Que os mais velhos manifestem alguma coisa, né? Algum desconforto, né? Alguma coisa tem que poder aparecer. Se não aparecer, não é normal. É suspeito. Né? Se não aparece, aí é que a gente deve suspeitar, né? De que alguma coisa está errada. Inclusive, assim, eu estava vendo muitas vezes os pais botam assim junto, quando o bebê volta da maternidade, que traz um presente para o filho mais velho, né? E aí eu estava pensando se é bom, se não é tão bom. E fiquei pensando que, por um lado, pode ser, né? Olha, uma proposta de boa relacionamento, boa vizinhança. Ele não ganhou, ele ganhou o que ele escolheu lá. Mas por outro lado, muitas vezes pode ser uma coisa que a criança se sinta meio manipulada, né? Assim, tu ganha um presente, agora tu fica quietinho, né? Tu te comporta. O que acho que não é bom, né? Porque em vez de calar, tem que dizer, né? Tem que poder expressar de alguma forma. Se não fala, regride, briga, acorda de noite, faz alguma coisa, né? Xixi na cama de novo, né? E poder que os pais tolerem esses momentos, né, de regressão, né, essa transição, porque depois as coisas se encaminham, voltam. Tudo exige paciência, né? Nada acontece de um segundo para o outro, é tudo uma construção, né? É uma construção, é um processo, e eu acho que muitas vezes os pais se angustiam muito com as regressões e ficam desnorteados e ficam atrapalhados e ficam decepcionados com essa criança que imagina que tinha tudo para estar bem e não está. Né? E eu acho que isso é bem importante da gente divulgar, assim, né? Que os pais tenham paciência, tolerância, que daqui a pouco as coisas vão se ajeitando e em vez de ser 2 e 2 vão virar 4, né? Como tu diz, né? Pois é. Uma coisa que apareceu também no teu filme que muitos disseram que agora nunca mais vão ser sozinhos. Isso todos falam, né?
Então, apesar de ser chato às vezes, de incomodar, de rasgar os trabalhos, né? de morder, mas vão ser alguém, e no teu livro tu também diz, né? Vai ser alguém para compartilhar, né? E compartilhar, uma outra coisa que eu também pensei, para aliviar o mais velho ou o filho único, que tinha uma filha única, né? Aquela é minha sobrinha, filha da minha irmã. E como a minha irmã já estava tentando engravidar, eu entrevistei ela porque eu também não queria colocar nenhuma família no checkmate, né? Mas a minha irmã dela já tem uma irmã hoje, já está com 7 meses. Ela estava bem tristinha. É que ela sempre uma cara pálida, aquele cabelo assim, mas a minha irmã estava altamente empenhada em engravidar, né? Daí eu falei, tu acha que eu posso? Pode, porque realmente era um assunto que estava muito intenso assim na casa dela. Vai vir um irmão daqui a pouco. E ela ganhou uma irmã, a Betina, que já tem 7 meses agora. Então deu tudo certo. Rapidamente depois dessa entrevista, a minha irmã já estava grávida. Que eu também não ia, né, provocar um assunto que às vezes é um tabu, uma coisa polêmica numa família, né, com uma criança. Então ali eu sabia que eu podia. Isso, então, porque assim, filho único é o alvo, é o objeto de projeção de todas as expectativas dos pais, né? Então eu sempre digo que quando a gente põe um filho no mundo, se obriga, muitas vezes não dá, mas enfim, se obriga a botar um segundo, e aí fica aqui de humanidade. Né? A gente só tem 2 mãos para atravessar a rua, que antes uma amiga minha. Mas é verdade isso, assim, no começo, quando nasce um irmão, às vezes a gente para e pensa, como eu tenho relapsa com o mais velho, por exemplo, ele nunca estaria num domingo ao meio-dia de pijama, descabelado, né? Por outro lado, que alívio para aquela criança também poder estar num domingo ao meio-dia de pijama, se a mãe todos os dias, vamos lá, vamos fazer, né? Então eles têm um pouco mais de espaço. Não seja tão limpinho, tão bem comportadinho. E tanta atenção, né? Tem a liberdade de fazer um pouco, né? De crescer, assim, que todo mundo esteja o tempo inteiro observando só ele, né? Então eu acho que isso é aliviante para a criança também, né? Isso mesmo. E eu acho que a criança se dá conta disso rapidamente, que ufa, agora vai aliviar um pouco a pressão, tem um né? sócio nesse negócio aqui. E outra coisa eu acho que pode ajudar também o mais velho é quando ele pode se dar conta que tem benefícios em ele ser maior, né? Que ele já fala, já caminha, já escolhe os brinquedos, já tem amigos, já vai na escola, já vê filmes, né? Já brinca de videogame, não sei o quê, e o bebê não tem nada disso, né? Então tem uma compensação. A gente tem que... Hoje em dia, lá em casa, o Tobias já tem 3 anos, né? E o João 10. E agora está numa fase que o Tobias quer ser o João, né? Todo curso, tudo que o João faz, tudo que o João diz. Então, no final de semana eu estava com eles no clube. E o João estava lá com os amigos, o Tobias estava mais na beira da piscina de boia, assim, andando, e ele é muito simpático e está sempre puxando assunto com todo mundo. Daí ele procura uma criança, oi, tudo bem? E aí eu encontro uma menina e a menina, oi, dele, oi, meu nome é Tobias, meu nome é Eduardo. Quantos anos tu tem, Tobias? Ele, 10. Quem tem 10 é o irmão dele, né? Não, Tobias, tu tem 3 anos. Ele, não, eu tenho 10. Então ele é tudo. Então, esses dias ele estava na casa da minha mãe e a minha irmã, vamos fazer isso, Tobias. E ele, vamos fazer isso, vamos nós. Daqui a pouco ele não parou de falar, não. O que é isso, Tobias? Vamos nós. Ele, eu não sei, mas o João fala e eu imito. Então ele quer ser o João, ele é o João, ele quer fazer tudo que o João faz. É um amor, assim, essa coisa da projeção, né, da idolatria do pequeno. Isso, e o que dá pro mais velho é um ideia status, de que é bom ser grande, né? Olha aí, o outro quer importância, ser igual. Né? Daí inverte um pouco os papéis. Né? Compensa um pouco. Uma outra coisa que eu pensei, e isso eu acho que é importante, eu já falei um pouco das regressões, é a rivalidade, né? Que isso é mais difícil de falar, de enfatizar, mas se tu dá a palavra para a criança, aparece, né? Então tem frases do tipo, eu não sei para que ela vai fazer outro bebê, já que o melhor bebê que ela pode ter sou eu, né?
dá para botar o fulaninho no lixo? É. O João também teve um momento que não queria mais, né? Ele nunca quis botar o irmão no lixo nem nada. Não, mas não queria mais. É. Agora não brinco mais, porque essa história de invadir meu quarto o João fez uma coisa. Não, eles tinham quartos separados. Mas no livro não. O João, no livro? É. Não fala que eles têm o mesmo quarto, não. É. Dá a entender. Mas não. Que o quarto dele, ele ia ter que dividir o espaço, os brinquedos no primeiro. Vai chegar um berço e tal. Isso, daí chega, daí já não é mais. Mas era um jeito assim de contar, de deixar mais claro assim que está entrando dentro da casa, mas eles nunca dividiram. Mas o João fez assim, automaticamente. Na semana em que o Tobias chegou do hospital, ele pegou uma folha e escreveu: proibida a entrada sem autorização. Tá. E colou na porta do quarto. E eu comentei com a pediatra, ela falou: ele está extremamente correto. Aquele é o espaço dele. Né? A casa inteira pode se transformar. Ali nada muda. Ele manda naquele lugar. Então ficou durante 1 ano e meio aquele negócio. Proibido, não entre sem bater. Entrada proibida. Umas coisas que ele escrevia. Já podia escrever. E ele conseguiu. Aqui, né? Não vamos alterar nada. E a gente... Mas no teu livro fica metafórico. É uma metáfora. É como um bebê invade. Né? Invade muito. Muda, pequenininho, mas ocupa uma estação, um tempão. Uma preparação, né? Que assim os pais estão comprando coisas e arrumando por uma criança e eles não lembram, né? Quando eles não tinham como saber que isso aconteceu para eles também. Então, geralmente, assim, uma maneira de... Na minha casa aconteceu por uma casualidade, mas sem eu saber que eu estava grávida, a gente começou a fazer um quarto novo para o João, porque ele dormia numa caminha lá que ele não queria mais dormir. Então, ele, eu queria ter muito uma cama alta, que eu pudesse subir numa escada e tal, daí a gente mandou fazer. Então, quando chegou a cama, eu já estava grávida. Né? Então isso foi bom para ele, porque também teve uma mudança física envolvendo ele, né? Ele ganhou uma cama de gente grande. Ele ganhou um quarto novo, né? Uma mesa nova, cadeira, então a gente fez um quarto para ele. Então enquanto estava fazendo o quarto do irmão, a gente foi casual, mas estava fazendo também o quarto dele. Então isso deve ter ajudado bastante ele, até porque quando eu fiquei grávida do Tobias, eu tive que ficar 1 mês inteiro deitada na cama. Eu tive um coágulozinho. E casualmente meu marido estava 2 meses direto em São Paulo. Então uma das avós teve que ir lá para casa porque eu não podia nem levar, nem buscar, nem fazer nada. E mesmo assim ele reagiu com muita leveza, assim, porque foi um saco para ele. De repente a mãe não fez mais nada, ficou na cama. O que a gente fez foi que ele então dormia comigo. Que daí ele podia, pelo menos a cama, ele podia compartilhar comigo enquanto o pai não estava, durante a semana. E daí a gente botava uns travesseiros para não dar azar dele chutar na minha barriga. Porque como eu não podia sair da cama, o único jeito dele conviver comigo era ele ir pra cama também, né? Então, podia ver DVD comigo, dormir ali naqueles dias que o pai não estava e tal. E funcionou bem, assim, inclusive quando o Marcelo voltou, ele voltou pro quarto, daí o quarto novo chegou, né? Então tudo deu certo, assim, ele não teve nenhuma angústia, mas é pra eles, assim... A minha irmã que teve bebê agora diz, a Mariana queria tanto, mas quando a irmã chegou, claro, tem um período de revolta, né? Dependendo da idade da criança também, imagina uma coisa, não é nada difícil. Mas mesmo é difícil para uma criança pequena materializar, né, abstrair. Então, quando chega a criança mesmo, é outro papo. Podemos devolver agora. Podemos botar no lixo, podemos devolver. Mas eu não sei, tem milhões de outras coisas, mas quem sabe...